Olá, meus irmãos! É com muita alegria que estamos de volta com a nossa aula de teologia. A matéria de hoje, eclesiologia. Meus irmãos, e hoje é a grande final dessa matéria que muito tem nos edificado. Bom, como vocês sabem, as duas últimas aulas dessa matéria falando somente sobre o batismo e a ceia do Senhor. A aula passada, aprendemos tudo sobre o batismo. Também aprendemos que você, não vamos nos batizar para ser salvo. Não, é exatamente porque somos salvos na pessoa de Yeshua, na pessoa de Jesus Cristo, é que desejamos descer as águas. E essa ordenança é tão importante que o próprio Senhor Jesus, ele pede para ser batizado por João Batista. A referência está em Mateus capítulo 3, versículo 13 ao 17. Você vai ver Jesus sendo batizado. Então, é uma ordenança do nosso Senhor Jesus e precisamos nós, salvo em Jesus, desejar descer as águas. Agora, se você está tanto tempo na igreja e não tem o desejo de descer as águas, tem alguma coisa errada. Porque o batismo, ele simboliza morrer para o mundo e nascer para Cristo. Louvado seja Deus. Bom, o assunto de hoje é a ceia do Senhor. Meus irmãos, sabemos que em toda a Bíblia fala sobre a ceia. Primeiro você via a Páscoa. E o nosso Senhor Jesus, ele se reúne com os seus discípulos para comer a Páscoa. Vamos ver daqui a pouco a referência. Primeiro, vamos entender um pouquinho sobre a ceia do Senhor. A ceia do Senhor. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Fazei isto em memória de mim. Você vai saber porque eu estou repetindo. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes desse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26, versículo 24 ao 26. Então, a ceia do Senhor, pontos principais. Define-se a ceia do Senhor ou comunhão com um rito distinto da adoração cristã. Eu já enviei para vocês os 5 pontos-chave da ordenança da ceia. Mas hoje vamos aprender 3 coisas interessantes na ceia do Senhor. Primeiro, a ceia do Senhor, você vai ver as interpretações. Primeiro, transubstanciação. Você sabe o que é transubstanciação? Você vai aprender na aula de hoje. 3 interpretação para a ceia do Senhor. A primeira dela é transubstanciação. A segunda, consubstanciação. E a terceira, memorial. Memorial. Guarda bem isso. Consubstanciação, transubstanciação e memorial. Agora, para poder você entender isso aqui, você vai ver que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele se reúne com os seus discípulos para comer a Páscoa. Isso mesmo. O nosso Senhor Jesus se reúne para comer a Páscoa. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 22, versículo 14, que diz assim: e chegando a hora, pôs-se à mesa, e com eles, os 12 apóstolos, disse-lhe: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não comereis mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Aqui, o nosso Senhor Jesus participou da ceia, da Páscoa. Quando Jesus participa da Páscoa, que vocês sabem que a Páscoa, você vai ver quando Deus tira com mão forte o povo para eles adorarem ao Senhor. Deus, ele tira com mão forte esse povo e ali eles fizeram um sacrifício. Esse sacrifício foi colocar o sangue
do cordeiro, nos umbrais da porta. E ali o anjo da morte passava por cima. A morte não ia atingir aqueles que estavam marcados com o sangue. Isso aqui já era mostrando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um cordeiro era morto para poder eles comerem a Páscoa. Mas aqui em Lucas capítulo 22, versículo 14, você vai ver o próprio Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo participando dessa mesa, participando desse banquete, dizendo: eu desejei muito comer com vocês. Ele também ali naquele momento, ele diz: a partir de hoje, não vai precisar vocês matarem mais um cordeiro, porque ele é o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira. Ele não cobre, ele tira o pecado do mundo. Nesse momento, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, após comer a Páscoa com os seus apóstolos, ele agora institui, ele agora começa a preparar a nova aliança. A nova aliança era o Cordeiro de Deus, o sangue de Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário. Aleluia. Ele pega o pão, parte, e ele diz: esse é o meu corpo e esse é o meu sangue. Louvado seja Deus. Isso aqui só entende quem é espiritual, só entende quem realmente ama o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e sabe o que é o verdadeiro sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, para hoje eu e você sermos livres, hoje eu e você podermos adorar Ele, lembrar Ele o que é a Santa Ceia. Por isso que eu coloquei aqui transubstanciação, consubstanciação e memorial. Meus irmãos, o que acontece na Santa Ceia com o pão? Isso é o foco da nossa lição. Primeiro, a gente entende que a Igreja Católica, eles acreditam literalmente que o pão, o corpo de Jesus é literalmente aquele pão. Então eles acreditam na transubstanciação. Aqui é literalmente o corpo de Jesus. Mas existem outros lugares que acreditam, né, que o corpo de Jesus é esse pão. E outras acreditam que o pão, ele agora passa por essa consubstanciação. Ou seja, explicando primeiro, transubstanciação, eles acreditam que uma vez que a gente ora naquele pão, esse pão agora já não é mais o pão, ele se transforma no corpo de Jesus. Essa é a primeira linha de pensamento, de interpretação. A segunda linha é consubstanciação. Essa consubstanciação acredita que o ser humano, depois que come, depois que participa desse pão, desse memorial, desse pão, esse pão agora se transforma dentro do ser humano o corpo de Jesus. Meus irmãos, nós não acreditamos muito nem em transubstanciação, nem em consubstanciação. Por quê? Porque o nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele diz, o apóstolo Paulo também diz: fazer isso em memória de mim. Então isso é um memorial. Isso é para você lembrar do sacrifício que Jesus Cristo fez no Calvário. O pão, ele não passa pela transubstanciação. E o pão, ele não é consubstanciação. O pão, uma vez orado e apresentado, e a gente se reúne para participar da mesa do Senhor. Aí Paulo vai e diz: e fazer isso em memória de mim. Louvado seja Deus. Toda vez que nos reunimos para ceiar, é para lembrar do sacrifício que Jesus fez no Calvário. Sabe o que é que me deixa com muita dor no coração? É as pessoas irem participar da ceia do Senhor e dizer: eu vou ceiar hoje porque eu acredito que Deus vai me curar quando eu comer aquele pão. Irmãos, é pecado pensar assim? Não, porque Deus pode curar. Mas eu quero dizer que o real motivo é o que realmente é a ceia do Senhor, é um memorial. Se você chega no culto de Santa Ceia para adorar o Senhor
e não lembra do sacrifício de Jesus no Calvário, não lembra de como você era, e pelo sangue de Jesus você hoje é purificado dos seus pecados. Você hoje participa da ceia do Senhor. Você hoje participa da ceia do Senhor, através do sangue derramado. A graça do Senhor te alcançou. O maior milagre já foi feito. Jesus disse: eu vou no lugar dela, eu pago a dívida dela, eu pago a dívida dele. Está pago. Aleluia. Jesus paga uma dívida que é tua. E você ainda sai para um culto de Santa Ceia querendo receber alguma coisa. Ô irmão, a Santa Ceia é um memorial. Toda vez que você chegar na igreja para participar da Santa Ceia, lembra, aleluia, o sacrifício que Jesus fez no Calvário. Meus irmãos, é um curso básico em teologia. Não dá para nos aprofundar mais. Mas tem o básico e tem o médio. No médio a gente pode nos aprofundar mais um pouquinho. Mas hoje, com esse sentimento de alegria, de gratidão ao Senhor, por Ele ter nos alcançado, por Jesus ter ido até o fim no meu lugar, sentimento de gratidão ao Senhor, eu quero agradecer a todos que ficaram comigo até hoje nessa matéria de eclesiologia. E vem aí mais uma matéria abençoada, matéria de arqueologia. Vamos estar estudando sobre as coisas antigas, a arqueologia. Meus irmãos, não esqueça, toda vez que você sentar, toda vez que você se reunir na igreja para participar da ceia do Senhor, lembre que em Lucas capítulo 22, versículo 14 ao 38, Jesus disse: eu queria muito ceiar com vocês. E ali Jesus institui a ceia do Senhor.